Olha, a gente decidiu copiar as ações de dividendos da carteira do Luiz Barsi Filho em 2025. Barsi é o maior bilionário pessoa física da bolsa. E a gente pegou aqui uma lista das principais ações da carteira dele e vamos te mostrar hoje para que você entenda como é que ele investe, quais resultados investir assim teriam trazido, né? Quais resultados a gente estima que teriam trazido, né? Porque a gente não tem acesso à conta do Barsi. E te ajudar com essas informações para que você tome as melhores decisões possíveis para sua carteira, para os seus investimentos. Então quem vai guiar toda essa história é o meu sócio, o Felipe Almeida. Filipão, bola contigo. Boa, vamos lá, o senhor Luiz Barsi é um dos maiores ídolos quando a gente fala de investidor no Brasil. Não à toa, lá em 2021 ele recebeu R$1 milhão por dia, segundo a própria declaração dele ali. Só que aí fica a pergunta, como é que será que ficaram esses dividendos em 2024, agora atualizado? Como é que ficou a rentabilidade da carteira? A gente fez um monte de simulação aqui para tentar entender um pouco isso. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar passar despercebido é a história do Luiz Barsi para chegar até lá. Pegar simplesmente o resultado que ele tem e ignorar todos os passos gigantescos que ele precisou dar para chegar até aqui seria ingênuo demais. O Barsi é o que eu chamo de self-made man, ou seja, um cara que não veio de família rica, que não herdou nada. No caso dele, muito pelo contrário, ele é filho de imigrantes que vieram da Espanha e da Itália. E ele perdeu o pai quando tinha apenas 1 ano de idade. Por isso que ele precisou trabalhar desde muito cedo para ajudar a mãe em casa. Aos 7 anos ele já fazia trabalhos de engraxate na frente da Bolsa de Valores de São Paulo da época. E aí aos 14 anos o Barsi já trabalhava numa corretora. Naquele momento em diante foi só pra cima. Ele se formou em contabilidade com a ajuda do trabalho que ele conseguiu. E ele passou inclusive vários anos sustentando a mãe dele mesmo depois de já estar casado. O Barsi não teve nenhuma grande tacada na vida que simplesmente transformou ele, economicamente falando, da água pro vinho. E ele começou a fazer aportes para os seus investimentos de longo prazo quando ele tinha 30 anos de idade, com um equivalente de hoje a mais ou menos R$500 por mês. A grande diferença dele é que ele segue religiosamente a estratégia dele há 55 anos seguidos. E aí tudo isso deixa uma reflexão pra gente. A maioria de nós tem condições muito parecidas ou inclusive muito melhores do que a que o Barsi tinha na época. Ainda assim ele chegou muito longe e a história completa do Barsi é fantástica, tá muito bem relatada no livro O Rei dos Dividendos, que foi escrito ali junto com o auxílio da família Barsi. E aí beleza, uma coisa é a história do Barsi, outra coisa é como é que tá a carteira dele. E é justamente isso que a gente vai simular aqui nesse vídeo de hoje. Recentemente saiu mais uma matéria mostrando quais são as principais posições de ações na carteira do Barsi, que são essas aí que estão na tua tela: Banco do Brasil, CEMIG, TRPL4, Taesa, Klabin, Paranapanema e algumas outras ali. A gente já vai olhar para cada uma delas. Agora, uma pergunta que eu sei que a maioria das pessoas levanta quando vê uma lista de ações como essas é se elas deveriam estar comprando cada uma dessas empresas também. E aí aqui eu quero deixar 2 disclaimers gigantescos. O primeiro deles é que a gente não sabe quais são as proporções que o Barsi tem de dinheiro em cada uma dessas empresas. Eu tenho certeza absoluta que algumas dessas empresas aqui têm um capital muito pequeno e algumas outras têm um capital muito enorme investido em cada um. E o segundo ponto e principal, o contexto de vida de investimentos do Barsi é completamente diferente do meu e do seu. Afinal de contas, a gente está falando de um investidor que investe há 55 anos na bolsa, com um patrimônio avaliado aproximadamente em R$4 bilhões. Aí você precisa concordar comigo que seria ingênuo demais querer pegar o que ele faz e aplicar exatamente igual para o que você faz. É que nem você ser um jogador de futebol de pelada de fim de semana e simplesmente querer fazer exatamente os mesmos movimentos que o Cristiano Ronaldo faz. Aí começar a ver vídeo ali do Cristiano Ronaldo jogando futebol e tentar exatamente imitar o que ele vai fazer. Aí eu te pergunto, qual seria o único resultado possível disso, além de você se lesionar e muito provavelmente ficar fora dos campos por muito tempo? No mundo dos investimentos não é muito diferente. Para você saber exatamente qual ativo comprar, qual ativo vender, se é hora de investir na renda fixa, se é hora de investir em ações do Brasil, se é hora de investir em ações internacionais, o que você precisa é de uma estratégia prática que olhe para o teu contexto de forma individual e veja como é que você pode investir cada vez melhor. Tudo feito personalizado para você, não para o Felipe, não para o Ramiro, não para o Barsi, para você. E é exatamente esse processo que a gente faz na nossa consultoria gratuita, onde a gente utiliza uma estratégia que é responsável por 94% do sucesso do investidor no longo prazo, para te mostrar exatamente quando comprar e quando vender um ativo. Se você quiser a nossa ajuda diretamente do Clube do Valor para analisar o teu caso, para melhorar a tua carteira de investimentos, então se inscreve fazendo a leitura desse QR Code na nossa consultoria gratuita. Beleza, aí aqui a gente volta para as ações do Barsi que a gente tinha falado. Ali embaixo ainda tem a Suzano, a Unipar, a Taurus e a Eternit. E para a gente buscar fazer uma simulação pelo menos aproximada da realidade aqui, a gente precisa de alguns pressupostos. Ora, a gente sabe que algumas das posições do Barsi são maiores que as outras. E algumas delas, inclusive, são de mais de 5% das ações em circulação de cada uma das empresas, como é o caso da Taurus, por exemplo. Se a gente entra ali no RI da Taurus, a gente vai perceber que o Barsi é dono ali de 10% de todas as ações preferenciais da Taurus. Também é o caso da Eternit, onde o Barsi é dono ali de 5,62% de todo o capital da empresa. Já na Unipar, o Barsi ali tem 14,2% das ações ordinárias da empresa. Ah, Felipe, dá pra
ver a exata posição que ele tem em cada uma das empresas, então? E na verdade não. Existe uma regra da CVM que ela obriga cada um dos investidores que tem mais de 5% de participação em uma empresa de capital aberto para que ele divulgue essa proporção ali dentro do RI da empresa, dentro dos comunicados oficiais. Agora, para todos os outros casos onde o BACE tem uma posição menor, inferior a 5% da empresa, ele não precisa divulgar quanto ele tem. E é por isso que dessa forma fica simplesmente impossível saber as exatas proporções que ele tem em cada uma das companhias. Dito isso, mas para a gente não perder o caráter da simulação, vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar o patrimônio estimado em 4 bilhões do senhor Luiz Barsi e dizer que ele tem exatamente 10% desses 4 bilhões em cada uma dessas companhias que a gente está falando aqui no vídeo. E aí eu joguei isso numa planilha de Excel, pegando a cotação atual de cada uma dessas empresas enquanto eu gravo o vídeo, para a gente saber, pelo menos em chute, a quantidade de ações que ele tem em cada uma das empresas. O próximo passo da gente é ver a rentabilidade de cada uma dessas empresas da carteira, já considerando dividendos, para saber se o BACE rentabilizou positivo ou negativo ano passado. E aí, quando a gente olha para o resultado disso, é que o BACE teve uma desvalorização de pouco mais de 11% na carteira dele no ano passado, já que várias das empresas chegaram a cair mais de 40%, mais de 30%, enquanto outras chegaram também a subir pouco mais de 30%, pouco mais de 20%, como foi o caso da Klabin. E aí é óbvio que falar de 11% de queda num patrimônio de 50, de 100, de 1 milhão de reais é uma coisa. Agora, falar de uma queda de mais de 11% para um patrimônio de 4 bilhões de reais, a gente está falando de uma desvalorização de 500 milhões de reais em 2024, que o BACE deve ter visto, de acordo com uma simulação como essa. Ah, Felipe, mas falta os dividendos. Não falta não. Nessa conta aqui já considera o pagamento de dividendos das empresas. E falando em dividendos, para a gente saber somente a quantia que ele recebeu estimada também em dividendos no último ano, nos últimos 12 meses, a gente faz a mesma conta e calcula o dividend yield dos últimos 12 meses de cada uma das companhias. E aí, no resultado da carteira geral, a gente chega em algo próximo a 6,14%, o que é um dividendo interessante para um ano que a carteira não foi muito bem. Ou seja, no ano, o BACE recebeu algo estimado ali em 217 milhões de reais em dividendos. Para ser mais específico, por mês ele recebeu cerca de 18 milhões 131 mil reais em dividendos. Agora, como é que ficou essa simulação aproximada por dia? Já que lá em 2021, que foi um ano de porrada de dividendos, principalmente para empresas ligadas a commodities, como é o caso da Unipar, o BACE recebeu 1 milhão de reais de dividendos por dia. Agora, de acordo com a simulação, em 2024, o que o BACE recebeu por dia foi apenas uma quantia ali, cerca de 604 mil reais, quase a metade do que ele recebeu em 2021. E aí a gente olha para tudo isso aqui, fica claro que é tudo fruto de uma simulação cheia de pressupostos que certamente não refletem a realidade. Agora, tudo isso é muito útil para a gente fazer 3 reflexões finais aqui. Primeiro, é impossível ter somente retornos positivos quando a gente fala de renda variável. Não importa quanto dinheiro você tenha ou quão bom investidor você seja, momentos de queda fazem parte dessa classe de ativos. Reflexão número 2, mesmo que o seu patrimônio varie muito, os seus dividendos seguem gerando fluxo de caixa para você seguir reinvestindo e rebalanceando a sua carteira nesse momento. E reflexão número 3, não dá para simplesmente você copiar o que um outro investidor está fazendo. Afinal de contas, o seu patrimônio, o seu contexto, a sua família são completamente diferentes. De novo, o BACE investe há mais de 50 anos, ele aguenta muito mais variação, ele passou por quase todas as crises das últimas décadas. Por ter mais experiência, por viver respirando mercado financeiro e por ter muito mais bala na agulha, para ele é óbvio que é diferente passar por momentos assim. E é por isso que se você tiver o teu plano e a tua estratégia de investimentos específica montada exclusivamente para você, vai no primeiro link da descrição do vídeo que eu deixei aqui para ti. Agora, se você quiser saber se faz mais sentido comprar um Tesouro IPCA mais 7% ou um CDB pagando IPCA mais de 10% ao ano, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que a gente contou tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.